Seja muito bem-vinda, poderosa, a mais um episódio do nosso Pod Rosa Podcast. Agora temos novidades, hoje estamos de casa nova, né, para comemorar o mês de março, o mês da mulher. E hoje a gente vai ter um episódio super especial, um bate-bola, eu e Jaciara. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Se você está pensando em mudar de carreira, se você está pensando em empreender, né? Aquela ideia que a gente tem da nossa liberdade financeira, da nossa independência. Então, fica ligadinha que o episódio hoje tá incrível. A gente vai trazer informações preciosas para você. Lembra que a gente sempre fala que os nossos episódios têm que ser assistidos com um caderninho para você fazer as anotações? Então, fica ligadinha que hoje vai ser incrível. Oi, meninas, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Fabi. Bom Como dia, é que você tá? boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá vendo isso. Exatamente. Tudo Jaci, tudo ótimo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo e carreira, né? A gente sabe que você é uma pessoa que tem um know-how não só de experiência, mas também de muito estudo, né? Você se dedica à gestão de pessoas, à gestão de empresas. Então, o que você poderia falar para essa nossa ouvinte, né? Essa nossa mulher, essa poderosa que nos segue, a respeito disso? O que ela precisa fazer se ela está com essa ideia de dar um primeiro passo para empreender, para ter o seu próprio negócio? Qual seria o primeiro conselho? Qual o pontapé inicial, Jaci? Olha, eu voltaria em alguns pontos que eu acho os mais importantes, tá? Mas assim, acima de tudo, se prepare, estude, procure cursos, e eu não falo só em curso superior, em pós-graduação, MBA, eu falo em cursos específicos de gestão. Existem hoje cursos incríveis que você aprende desde fazer uma análise financeira do seu negócio até montar o seu planejamento estratégico daqui a 5 anos do resultado que você busca em relação a esse investimento. Mas, acima de tudo, eu vou usar uma frase que tem um escritor que ele é muito forte no LinkedIn, ele fala assim: seja egoísta com a sua carreira. Uau. Às vezes a nossa carreira nós terceirizamos para o A, B e C. Seja egoísta no bom sentido. E foque no seu crescimento, naquilo que é melhor para você, naquilo que você se encaixa, naquilo que você se alegra quando você levanta todos os dias para fazer. Eu acho que não tem como dar errado essa fórmula. Que legal. A preparação com o foco na própria carreira. Eu vou te contar um pouquinho da minha experiência. Conta pra gente. Não sei se vocês sabem, mas eu sou contadora de formação. Minha primeira formação foi Ciências Contábeis. Me especializei na área de gestão de finanças e direito tributário, né? E depois trabalhei com logística, tive oficina mecânica e fiz. A gente vai conversar um pouco mais lá na frente. E aí eu dei uma virada na minha carreira, né? Eu tava já cansada, exausta de trabalhar com aquilo e decidi que eu ia para a área de saúde, que sempre foi uma área que eu gostei muito. E eu decidi virar a chave, sair da área aí de humanas 2, né, com exatas, né, que é muita matemática que a gente tem na contabilidade, e fui para nutrição, né? Então eu virei mesmo a minha vida, né? Então saí ali do comércio por um tempo, né, porque depois acabei voltando agora, só que hoje eu trabalho totalmente voltada para a área de nutrição. Então, essa bagagem, né, aproveitando isso que você falou do estudo, né, de quanto é importante a gente se dedicar a saber a respeito de gestão, de finanças. Meninas, isso é muito importante. E uma dica que eu vou dar para você: se você for empreender, contratem um bom contador, uma boa contadora.
Porque um contador ruim, se ele pode levar a tua empresa à falência também. Porque hoje o nosso Brasil, ele é cheio de legislações, cheio de obrigações principais, né, que são os impostos, de obrigações principais, e as obrigações acessórias. Então, essas acessórias, minha gente, são aquelas informações que você tem que fazer periodicamente ao governo, que se você não fizer essas informações, elas vão gerar multas, que muitas vezes você, quando percebe, você tem um passivo, né? Tem dívidas enormes por não ter feito essas obrigações acessórias. Então, minhas amigas, contratem um bom contador, uma pessoa que possa orientar você para trabalhar certo, para fazer tudo direitinho, de acordo com a legislação, uma pessoa que esteja atualizada, para que vocês não caiam nessa. Porque muitas vezes o nosso negócio, ele pode terminar antes mesmo de começar. Exato. E eu diria mais, eu diria não só contrate um bom contador, como tenha noções dos impostos que aquele seu tipo de negócio paga e das suas obrigações, para que você cobre o contador que está lhe atendendo e faça questionamentos sobre alguma demanda que ele não venha te atender. Trocar ideia também, né, meninas? Uma boa dica é você procurar pessoas que estão no mesmo ramo que você quer empreender e troca figurinha, conversa, né? Olha, como é que você faz? Você paga esse imposto, né? Então, a gente precisa também estar aliadas com pessoas que têm o mesmo propósito da gente, né, Jaci? É isso. E aí tem o desafio, né? O início da gestão. Muitos de nós são jogados na gestão. Tá aí, ó. Agora você virou líder. A pessoa olha assim, meu Deus, o que eu faço? Né? Então, assim, o início da gestão, ele é um grande desafio, porque você sai da execução para ter um olhar macro sobre várias pessoas. Então, você passa a ter uma responsabilidade que é influenciar o outro. Antes, eu era um executor de determinada demanda. Hoje, eu preciso influenciar. E influenciar não é simples. Influenciar talvez seja um grande desafio para que as pessoas façam o que precisa ser feito. Além disso, quando eu falo de preparo, tem uma frase que ela diz assim: quanto mais eu aprendo, mais eu me qualifico, mais cara a minha hora fica. Tem estatísticas que demonstram que quanto mais tempo é dedicado ao estudo, maior é o salário que a pessoa vai acumulando ao longo da vida. Faz muito sentido se preparar, sim. Faz muito sentido se qualificar para que você consiga estar aptos para oportunidades que surgem. E vamos só, sem te cortar aqui, só para a gente continuar nesse pensamento, deixar claro para quem está ouvindo a gente que isso não quer dizer que você precisa fazer um investimento alto. Tá? Gente, hoje a gente tem YouTube, hoje a gente tem livros, e-books, muitas coisas disponíveis, não é, Jaci? Tem material muito bom. Eu, por exemplo, ninguém tá ganhando nada aqui, mas tem cursos hoje na internet, o G4 Educação, que fala sobre empreendedorismo. Lá é um curso hoje que talvez você invista em torno de R$2.000, R$3.000. Você faz um curso desde da parte financeira do teu negócio até o teu planejamento estratégico. Quer dizer, eu consigo entender a fundo a parte técnica, a parte de análise, a parte do negócio em si, para que eu possa ser realmente uma gestora melhor do meu negócio. Então, vale a pena. E esse é um dos cursos. Tem outros cursos disponíveis. Tem até cursos gratuitos, né? Tem cursos do próprio Sebrae, né? Isso, o Sebrae maravilhoso. Então, invista em conhecimento. Invista em conhecimento. Eu acho que vale até a pena a gente falar sobre isso, que ele é uma ferramenta gratuita, né? O Sebrae, ele faz parte do sistema 5S, né? Que a gente paga, né, nas nossas contribuições. Então, utilize, pesquise sobre isso, porque a gente tem muita coisa gratuita aí disponível, né, que você pode estar utilizando para se qualificar. E assim, não tenho tempo. Gente, a gente perde muito tempo no celular. Aquele resumo semanal que diz o quanto de tempo que você investiu ali no seu Instagram, entendeu? Ele vai te mostrar que você tinha tempo, né? E Jaci,
gestão de pessoas. Isso, para mim, sempre foi um grande desafio. Eu costumo dizer assim, que é o nosso patrimônio mais precioso. É o que eu acho. Me diz se eu estou errada ou não. Não, você está certíssima. E acho que tem alguns pontos que eu preciso observar para falar em gestão de pessoas. Primeiro, treine caráter, contrate habilidades. Sempre. Não adianta você ter a pessoa mais técnica, mais qualificada e ela não ter o caráter que você precisa. Não, como é que é? Contrate caráter. Ah, tá. Tu falou o contrário. Ah, foi? Foi. Perdão. Corta isso. Contrate caráter, treine habilidades. Tá? Isso. Contrate caráter. Eu acredito nisso, que a gente... Isso é o mais importante, né? Então, quando eu avalio uma pessoa, é pelo caráter dela, porque eu acredito que o resto é ensinável, né? O caráter, a gente não consegue mais ensinar. Não, que se eu tenho um mau caráter, ele vai me dar problema. Se eu tenho um mau caráter, ele vai causar um problema na equipe, porque a equipe vai começar a questionar ter uma pessoa daquele jeito na equipe e você, como gestor, não tomar uma decisão. É aquela história da maçã podre, né? Que apodrece então, assim, as outras. Ô, Fabiana, você tem o fulano na equipe e não faz nada, você já sabe. Então, isso gera um desgaste para toda a equipe. A equipe começa a pressionar uma decisão. Isso Se você vê, na verdade, tô ministrando um curso lá na minha igreja, agora que chama Habitudes. É excelente. Se a sua igreja oferecer esse curso, faça. Né? Então, a gente está estudando um capítulo que fala que a gente ou é termômetro ou é termostato. Eu achei muito interessante essa comparação. Então, você é uma pessoa termômetro quando você vai pela temperatura do ambiente. Você só vai indicar a temperatura do ambiente. Então, é exatamente isso. Se você tem uma pessoa ruim na tua equipe, então os outros vão acabar indicando aquela temperatura. Ou vão ficar ruim também. Exato, vão ficar ruim, entendeu? Agora, uma pessoa, e no caso, essa pessoa ruim, ele é o termostato. Porque o termostato é o que dá a temperatura e os outros só indicam, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a gente, como líder, né, o que a gente precisa desenvolver é essa posição de termostato. Né? Então, a gente precisa ser aquele que dá o ritmo, aquele que imprime o ritmo da equipe, aquele que dá a temperatura, né? Como que eu quero que a minha equipe se porte. Então, eu sempre tive isso comigo, Jaci. Se eu quero que a coisa seja feita, eu tenho que ser a primeira a fazer. Exato. Não é verdade? E esse é um dos pontos, né? Mas outro ponto que eu acho importante não centralize, não seja uma pessoa centralizadora, Sim. porque isso faz com que todo o processo fique muito mais lento. Um outro aprendizado muito importante nunca contrate uma pessoa que você não pode demitir. Um parente, eu já vi isso? Situações de, o dono da empresa indicou aquele primo, e aí você contrata o primo, só que o primo não te atendeu. Como é que demite o primo? Sim. Eu já vi situações de pessoas serem encarregadas anos em empresas porque foram uma indicação e não deram certo. Esse é um outro ponto importante. Outro ponto que eu acho que é fundamental sempre dê um feedback transparente. Um feedback transparente, ele é transformador. Então, eu preciso me preparar. Aí, eu tenho as minhas anotações, eu tenho os pontos positivos e os pontos de melhoria, e eu consigo trabalhar de forma a transformar. Com isso, trabalhando adequadamente, eu consigo formar novos líderes, novos sucessores. Aí vira um ciclo virtuoso de construção de pessoas de caráter, de pessoas com devido feedback, de pessoas se desenvolvendo, de pessoas aprendendo e de pessoas que você quer manter aí a longo prazo. E eu sempre tive também isso comigo, a questão do ensinar, né? Então, eu acredito que aqueles dons lá que estão descritos em Coríntios, lá, o meu é o dom de mestre. Exato. Né? Então, assim, as pessoas que eu tenho comigo, eu sempre procuro ensinar. Então, quem já trabalhou comigo sabe disso, né? As pessoas saem e dizem assim, nossa, aprendi tanto. E
aprendi tanto com você, e não tem coisa mais gratificante pra gente do que receber esse feedback de que você, de alguma forma, contribuiu para o crescimento daquela pessoa, né? Então, em algum momento da minha carreira, eu tive a oportunidade fui aprovada no concurso público, né? E aí, acabei desistindo do concurso para abrir a minha empresa. E aí, em alguns momentos, eu ficava pensando, Deus, tu és bom demais, porque naquele momento em que eu estava, por exemplo, fazendo o pagamento de folha, eu dizia assim, olha aqui, são 15 famílias que hoje dependem de eu estar aqui, né? Estão aqui sobre o meu gerenciamento. Então, mais do que isso, é uma missão. Então, quando a gente empreende, a gente precisa ter esse olhar, que aquela pessoa que está ali, como eu falei, é o nosso maior capital, é aquele colaborador, ele está sobre a nossa influência, né, sobre a nossa direção, mas eu olho ali como se fossem famílias. Então, Sem por dúvidas. exemplo, hoje eu tenho 5 famílias que trabalham comigo. Então, isso alegra muito o nosso coração. Então, é a missão que a gente tem de, como você falou, não centralizar. Não vou centralizar o meu conhecimento, eu quero distribuir esse conhecimento. Que aquelas pessoas que estejam comigo também cresçam. E eu acho que uma outra característica super importante de uma boa liderança é a comunicação, né? Eu me lembro muito a Dani falando no episódio. É a Sim. mãe de todas as habilidades. Concordo em gênero, número e grau, e vou trazer uma situação engraçada, que hoje é engraçada, mas que gerava uma ansiedade muito grande. Eu trabalhava como gestora, com uma equipe de gestores, e nós tínhamos um gestor que comunicava de uma forma que a gente não conseguia compreender. Então, nós íamos para uma reunião para ouvir a orientação e depois nós fazíamos uma reunião de interpretação do que deveria ser feito, porque não ficou claro. Então, assim, clareza na comunicação. O que se espera é muito importante. É muito importante. O que eu espero de você? O que eu quero que você faça? Como deve ser feito? Né? Qual o resultado esperado daquela ação? Clareza, gente. Clareza na E informação. são coisas simples, né? Às vezes até a linguagem que você usa. Você precisa utilizar a linguagem que a pessoa que está te ouvindo, o teu ouvinte, consiga escutar, né? Consiga compreender. Exato. Porque ele vai escutar, mas compreender já é outra coisa, né? Exatamente. Então, assim, acho que se preparar melhor, né? Também já participei de reuniões que, vamos fazer uma reunião? Vamos. Chegava lá, não tinha pauta, não tinha nenhum planejamento. Você precisa planejar sua reunião. Você precisa ter as pautas que você vai tratar naquela reunião. Quais são as prioridades que precisam ser feitas na semana seguinte, no mês seguinte, ou o que você tem de atraso que não deveria estar atrasado, isso precisa ser pontuado de forma clara. Você precisa ter pautas, você precisa ter uma reunião minimamente planejada. Eu não posso chegar numa reunião, gente, eu vim reunir e não tenho nenhuma direção, nenhum planejamento. Isso passa uma impressão para quem chega na reunião de amadorismo gigante. E eu acho que isso pode ser melhorado ainda mais. Eu posso comunicar. Por exemplo, vou fazer uma reunião com você na sexta. Na segunda, eu posso lhe mandar um e-mail agendando a reunião de sexta e colocando os tópicos dos quais eu quero discutir com você na sexta. Para quê? Para você se preparar para a reunião e ela ser produtiva. Né, Jaci, que a gente não está falando de grandes corporações, gente. Isso aqui trazendo para pequeno empresário. Então, essa é aquela minha amiga que está procurando empreender e vai ter a sua primeira reunião com o seu possível contador, por exemplo. Então, tem que seguir isso que a Jaci está falando, que é super importante. Muito. Outra coisa, vamos falar de equipe. Eu preciso montar equipes complementares. Eu preciso montar uma equipe que tenha aquele cara enérgico que a gente fala no DISC, o D alto, mas eu preciso ter o I, eu preciso ter o influente, S, eu preciso ter o C. O S porque se a minha equipe for só D, eles vão se matar. Degladiar. Vai ser um trator passando em cima do outro, entendeu? Então, vamos lá, vamos falar do DIS, que é o D, alto D, que é o dominante, o I, o influente, o S. Aí eu tenho o S, que é o...
Eu não tô lembrando agora o texto. E eu tenho conformidade, que é o C. Tá. Né? Que é aquela pessoa mais pacata, mais O S é metódica. aquele que é mais pro planejamento? O S é aquele mais tímido, né? Tá. Parece que é aquele mais tímido, né? Mais vendas, por exemplo. Quando eu fazia processos para vendas, eu normalmente contratava D e I. A pessoa ela tinha que ter características fortes de Certo. dominância e influência. Eu quero um vendedor. Então eu vou contratar um D alto e um I alto. Por quê? Porque esse cara vai ser enérgico, vai ter energia alta, ele vai receber bem, ele vai ser uma pessoa ativa, alegre. Você tem uma loja, contrate um I para atender seu cliente. Porém, esse é o colaborador que não é muito organizado. Não é. Contrate um I. Sabe quem é o I? É aquela pessoa que você vai chegar na porta da loja e ele vai, seja bem-vindo! Esse é o I. Agora você contrata um S para a porta da tua loja, a pessoa chega lá, bom dia. Entende? Não estou dizendo que o S não tem seu papel e o C também. Tem o papel deles. Talvez um contador, né? Um gestor financeiro. Né? Para financeiro ou para administrativo, né? Tem seu papel. Cada perfil tem seu papel. O que cabe a nós é saber colocar a pessoa certa no papel certo. Exatamente. Eu ia falar sobre isso, que aí, no caso, para administrador financeiro, aí a gente já coloca pessoas que sejam já pensaria. S, que sejam C, né? Então, isso a gente está falando, diz que é um teste que a gente faz, né? De habilidades, de personalidades também. Isso. Mas se você não tem, né, como fazer esse teste, você que está começando agora, observe as habilidades dessa pessoa, observe atentamente o currículo, aonde que ela trabalhou, qual foi a experiência dela naquele setor, como foi o desempenho dela, se procurar referências. Eu tinha um professor no MBA que ele dizia assim que a gente não precisava saber fazer, você precisa conhecer quem sabe fazer, entendeu? Concordo muito com isso. É por aí. Na nossa empresa, a gente precisa, como a Jaci falou, colocar pessoas que tenham habilidades complementares, né? Então, eu tenho uma pessoa que recebe muito bem, que é muito expansiva, que é boa de vendas, mas eu tenho a outra que está ali nos bastidores, que é extremamente organizada, que vai saber manter o teu caixa, que sabe, por exemplo, emitir uma nota fiscal, que sabe fazer um livro contábil, que sabe organizar a documentação, não é, Jaci? Exatamente. Então, é sobre isso. É você ter pessoas na sua equipe que estejam lhe dando apoio, que possam ser complementares àquelas habilidades que você não tem. Exato. E quando você fala de liderança, a liderança, ela acompanha uma segunda palavra, sabia, Fabi? Qual? Solidão. É verdade. Parece duro, né? Falar que liderança acompanha a solidão, mas acompanha. A liderança, ela acompanha a solidão. Porque muitas vezes você vai tomar decisões e ter dores que você não vai ter oportunidade de compartilhar. Que você não vai ter, muitas vezes, com quem compartilhar as dores e as dificuldades desse processo, né? Então, assim, a gente precisa ter muita inteligência emocional para tentar conduzir as coisas da melhor forma e, no final, gerar os resultados esperados, seja para a nossa empresa ou seja para a empresa que nós estejamos trabalhando naquele momento. Tá? Mas um outro ponto que eu queria falar para vocês é sobre vulnerabilidade. Às vezes, as pessoas olham o líder como uma pessoa inatingível, uma pessoa que não se abala, que não tem dores. Vulnerabilidade não é fraqueza. As pessoas entenderem que você é um ser humano, que você tem suas limitações e suas dificuldades, te conecta muito mais do que elas acharem que você é alguém acima da média. Isso vai de você como gestor dizer sempre pro seu colaborador, olha, a porta da minha sala está sempre aberta
para que ele perceba que você é uma pessoa que nem ele. Pode ser que ele entre um dia lá e você esteja aos prantos na sua mesa. E tá tudo bem. E tá tudo bem, isso acontece. Hoje, e eu sempre digo como estou, nós não somos, nós estamos, tá? Hoje eu estou como diretora comercial. Na nossa diretoria, as portas estão abertas. Se a pessoa chegar, ela vai ser recebida. Eu vou em muitos lugares que para ser atendido ao telefone por um diretor, eu não consigo. Então, nós precisamos ser acessíveis. As pessoas precisam chegar até nós. As pessoas precisam entender que as nossas portas estão abertas para elas chegarem, não precisa marcar horário. Se eu tiver com alguém, espera 5 minutos, já te atendo. Termino e atendo outra pessoa. Qual o problema de ser acessível? Qual o problema de atender todas as pessoas? Se não der naquele momento, depois você atende, mas receba, atenda as pessoas, né? É porque hoje, nossa, a dificuldade que eu tenho de chegar em alguns lugares e ser atendido por, às vezes, um gerente de um lugar é incrível. Por que essa dificuldade? Por que essa barreira? Por que ser tão inacessível? Qual é a vantagem de pensar assim? Isso é orgulho, minha amiga. Né? Não tem aquele ditado que diz não dê dinheiro, mas dê poder, né? Porque Exato. você vai conhecer a pessoa. Exato. Então, assim, e esse talvez seja o maior problema da liderança. A vaidade. A vaidade. A vaidade, ela é o pior problema da liderança em qualquer lugar. A vaidade que não permite com que eu admita que errei. A vaidade que faz sempre com que eu aponte o erro do outro e não enxergue o meu. A vaidade que faz com que eu seja inacessível. A vaidade que faz com que eu trate as pessoas como se fossem inferiores. É um problema, né? E o que a Bíblia diz sobre isso? Que a vaidade, ela precede a ruína. A ruína. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado para não deixar isso subir a nossa cabeça. Exato. Para você que está começando, né, pensando em empreender, aí não deixe que a vaidade suba a sua cabeça. Porque a gente sabe o quanto isso é perigoso. A gente vai passar por uma situação de você começa a ser inacessível, como a Jaci falou. Você começa a não escutar as pessoas, né, a não escutar os teus colaboradores. Então, uma coisa que a gente precisa estar muito atento. Nossos colaboradores são as pessoas que estão na ponta, eles que muitas vezes estão em contato com o nosso cliente. Então, esses feedbacks que eles nos trazem, as ideias que eles nos trazem, isso é muito importante. A gente precisa ter escuta ativa. Queria que tu falasse sobre isso também, Jaci. Muita escuta ativa. Eu me lembro que o Barack Obama, ele falava uma frase que me marcou muito. Mantenha perto de você pessoas que lhe avisam quando você erra. Sensacional. Gente, eu amo... Agora você precisa ser humilde para receber isso, né? Então vamos voltar na história da vaidade. Exato. Mantenha perto de você pessoas que lhe dizem, que lhe avisam quando você erra. Porque você erra. Com certeza. E erra mesmo. E tá tudo bem. Não é um erro intencional. Não é um erro que vai se repetir. É um erro novo. O problema é eu errar os erros antigos. Olha, vamos contextualizar Vou errar um erro novo, mas... Vamos contextualizar isso. Olha só como é incrível isso. Eu, como líder, se eu cometo um erro na minha empresa, um colaborador meu vem dizer, olha, tá errado, aconteceu isso, você fez assim, tá errado. E eu chego, é verdade, me perdoe. Que conexão eu consegui criar com esse meu colaborador? Muito grande. Que exemplo Muito eu tô grande. passando para ele? Então, a questão, eu sempre falo para os meus colaboradores, assim, a gente precisa assumir aquilo que a gente faz de errado. Mas eu sou a primeira a assumir também quando eu erro. Então, assim, a gente vai construindo relacionamentos, a gente vai construindo confiança, né, Jaci? E escuta ativa é super importante. Principalmente eu que tenho TDAH muito forte, igual a Alessandra. Às vezes chega uma colaboradora na minha mesa, ela começa a falar. Aí eu olho pro meu computador, aí ela, você não tá aqui, né?
Olha lá, você tem essa relação. Aí eu falo assim, cara, eu não tô. Deixa eu terminar isso aqui, que aí eu falo com você. Aí ela, tá bom, eu já entendi. Aí ela vai, depois volta. É essa conexão. Exato. Se a pessoa não entende que você ou tem um TDAH ou tem outra Você não demanda, é uma máquina, né? você não é uma máquina. Isso é ser vulnerável, né? Quer dizer, não, eu já entendi que você não está conseguindo se concentrar nisso. Ou, não, hoje eu não consigo falar sobre isso. Vamos falar amanhã sobre isso? Exato. Faz Seja parte. humano. Ser humano é a coisa mais linda do mundo. E nós não estamos querendo ser humano. Verdade. Com as nossas limitações e com as nossas qualidades, né? Mas com muitas limitações. Jássio, eu queria falar que tu explicasse uma diferença para quem tá ouvindo aí. A gente, eu fui lembrada aqui agora, né? Que a gente sabe quem é que lembra a gente das coisas. Que é o Espírito Santo de Deus, né? Que Sim. fala na nossa cabeça. Eu tenho visto muitas colegas, né? Inclusive da área de nutrição, falando a respeito da comparação com as mídias sociais. Isso pode ser uma coisa muito prejudicial para o nosso desenvolvimento, porque existe uma coisa chamada modelagem e a outra chamada comparação. Então, eu penso que a comparação é prejudicial e a modelagem, ela é, sim, super positiva e benéfica. Então, eu queria que tu explicasse a respeito da modelagem. Eu concordo com você, acho que sim, tem muitos bons exemplos que nós podemos seguir, mas eu complementaria isso com aquele texto de Paulo que diz assim, não vos conformeis com este mundo. O que é o conformar? É aquela forma que molda todas as coisas. Eu não vou por ela. Cara, mas todo mundo está indo. Ok, como minha mãe já dizia, não sou todo mundo. Sempre ela falava isso, É né? isso. Então, assim, não vos conformeis mesmo. Eu não sou obrigada a fazer o que os outros fazem, porque eles estão fazendo e sim aquilo que eu quero, aquilo que eu me sinto bem. Isso pode ser uma pressão muito grande, porque até como a gente tá muito na mídia social, hoje eu digo que a mídia social é as antigas páginas amarelas, né? Que eu sou dessa época, que a gente fazia anúncio nas páginas amarelas, nos classificados do jornal. Então a gente está muito ligado nisso. E aí a gente acaba vendo uma pessoa que trabalha no mesmo nicho que o seu e se comparando e fala assim, mas como que essa pessoa é tão feliz, ela é tão próspera? Porque nas redes sociais todo mundo é feliz e todo mundo é próspero. Isso. Então é essa que é a prejudicialidade que eu digo dessa comparação, né? Eu acho que saber que a rede social ela não reflete a realidade. Começa por aí, né? Já deveria ser por si só o motivo de fazer uma boa reflexão. Por quê? Porque nós sabemos, todos são felizes na rede social, mas tem gente que postou uma foto muito feliz um dia e no outro dia se matou. Se matou. Temos vários exemplos disso. Temos pessoas que postam viagens incríveis e devem meio mundo de gente. Então, assim, eu acho que nós precisamos ter as nossas verdades, sempre, aquilo que nós acreditamos, e não ser influenciado pelo mundo, pelas pessoas. Eu não me moldo ao que querem que eu me molde. Eu não me moldo. Já fui questionada por isso várias vezes. Mas, cara, tu é muito diferente. Sim, eu não me moldo. Não adianta. Eu faço o que eu acredito. Se eu não quiser ir em um lugar, eu não vou. E aí, modelagem. Certamente você tem uma pessoa que é tua inspiração. Então, modelar é isso, é a gente olhar para alguém que essa pessoa é a nossa inspiração. A pessoa, por exemplo, já fez um curso que eu gostaria de fazer, a pessoa tem uma postura que eu acho importante você ter. Isso é modelagem, é diferente da gente estar, como ela falou, dentro daquela forma, daquele molde. Tem alguém que você utiliza como
figura de modelagem. Hoje tem várias empresárias femininas que eu admiro bastante, tá? A própria Cris Arcangeli, né, que trabalha com muitos produtos de beleza, é uma empresária que cresceu muito, né? A dona da Magazine Luiza, né? Também, a Luísa, fez um projeto incrível, né? Hoje, o trabalho da Magazine Luiza também nas mídias sociais, o aplicativo, né? Dropshipping, eles conseguiram fazer coisas incríveis através do projeto da Magazine Luiza. Então, assim, acho que tem várias empresárias que são grandes exemplos, né? Eu gosto muito de assistir aquele programa fala Shark Tank, aquelas empresárias lá, os insights. Então, tem muita gente boa para admirar, né? Então, ainda, só complementando, é um mercado masculino. Ainda, mas eu acho que por um motivo só. Eles ousam mais nesse sentido que a gente. Mas eu vejo um crescimento muito grande, tanto de mulheres assumindo presidências da empresa. Hoje as estatísticas demonstram um crescimento significativo, como também como grandes empreendedoras. Que legal. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, né? A gente está chegando ao finalzinho desse bate-bola aqui, desse episódio, falando sobre empreendedorismo e carreira. Deixa a tua mensagem para quem está ouvindo a gente, para aquela mulher que está pensando em ter sua liberdade financeira e empreender, seguir nesse ramo do empreendedorismo, que é uma mulher que provavelmente vai liderar outras mulheres ou liderar outras pessoas. Que mensagem tu deixaria? Eu acho que, assim, primeiro, acredite em você, né? Estude, se qualifique, monte seu projeto e trabalhe nesse projeto. A Amazon começou numa garagem. Várias empresas que nós conhecemos hoje começaram muito pequenas e hoje são gigantes. Acredite no seu projeto, invista no seu projeto, trabalhe naquilo que você acredita, e jamais deixe com que ninguém destrua os teus sonhos. Que, infelizmente, as pessoas mais próximas são aquelas que normalmente, esse teu projeto aí não vai dar certo. É aquela pessoa que monta o restaurante e vai o desconhecido, porque o amigo não vai no restaurante jantar. Não deixa isso te desanimar, né? Não deixa isso te desanimar. Não deixa nenhuma pessoa próxima te desanimar. Acredite em você. E, acima de tudo, seja egoísta com a sua carreira, no bom sentido. É isso aí. Poderosa, quero te agradecer muito você ter ficado com a gente até o fim desse episódio. Eu espero que você tenha aprendido muito com a gente hoje, né, Jaci? E que você possa levar esses conselhos preciosos para sua vida. Até a próxima. Beijo! Tchau, gente!